Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Pessoal, a disputa pela segunda colocação está acirrada aqui no torneio de candidatos. Vou mostrar uma partida para vocês então, valendo a segunda colocação, Ding Liren contra Hikaru Nakamura. O Ding Liren tem que ganhar se ele quiser ficar em segundo colocado, porque o Nakamura está na frente. Emoção total aqui na 14ª rodada. A gente não fala a última, porque se houver empates entre terceiro lugar ou enfim outras, aí vai ter ainda a última rodada, né? Que será no caso amanhã. Vamos dar uma olhada nessa partida. Vamos lá então, a gente tem aqui, olha só pessoal. Olha só pessoal, temos aqui Ding Liren então com as peças brancas, jogando contra o Hikaru Nakamura. Vamos dar uma olhada. Aqui Ding Liren abre com o peão dama, Nakamura responde com o cavalo em F6, C4, E6 e depois de cavalo em F3 a anti-ninja índia D5, buscando uma ruptura aí no centro, o cavalo C3 e aqui C5, olha aí essa ortodoxa que a gente chama, né? Essa formação Tahashi também tem esse nome, com os peões em C4, D4, C5 e D5. Tensão aqui no centro. Ding Liren segue aqui com E3, possibilitando aqui o desenvolvimento do bispo. Cavalo C6 foi jogado A3, controlando a casa de B4. E aqui D por C4, bispo por C4 e aqui A6 pelo Nakamura, intensificando aqui a possibilidade de jogar um B5. Bispo D3 aqui pelo Ding Liren. Esses caras jogam muito, né? Porque ele jogou bispo C4, agora bispo D3. Lá ele recuperou o peão, lembra? E agora ele voltou, acredita, uma melhor casa. Aqui é a casa de D3, o bispo ocupando essa diagonal aqui de casas claras. B5, o Nakamura solta o B5 de qualquer maneira. D por C5, bispo por C5 e aqui B4. A gente tem uma posição típica do gambito da dama aceito, né? Acabou transpondo para essa abertura. Aqui bispo em E7 foi jogado pelo Nakamura, roque. E bispo B7, o Naka conseguiu, né, abrir a coluna C. Não tem peão isolado, ninguém. Conseguiu desenvolver o bispo de casas claras, que estava um pouquinho preso. Bela abertura aqui dos dois jogadores. E o Ding Liren também segue com o bispo B2, uma abertura quase simétrica, né? Se esse bispo tivesse aqui em D6, a gente poderia dizer, né, e rocado aqui, que estaria bem simétrico. Roque foi jogado, cavalo em E4 propondo trocas, cavalo toma, bispo toma. E aqui o Nakamura solta o braço aqui com F5, olha que lance impressionante aqui. Deixando o peão de E6 um pouco enfraquecido, mas buscando um dinamismo aqui na posição. O Ding Liren volta o bispo lá para a casa de B1. E agora a troca de damas, dama por D1, torre por D1 e a torre de F em D8. Nakamura vai lutando pela coluna. Rafa, desse jeito eles vão empatar, vai, já mostra logo, eles estão guardando a peça na caixa. Esses caras aí, então eu vou te falar. Bom, galera, o empate é bom pro Nakamura aqui. O Nakamura, ele fica em segundo lugar se empatar, né? Vamos ver então como segue aqui. Bispo A2, agora pelo dragão chinês. Lembra aquele peão atrasado lá? Pois é, agora ele tá atacado. E com isso a torre também tá protegendo a torre aqui em D1. Rei F7, o Nakamura traz o rei, protege o peão. E aqui H4 pelo Ding, ô louco. Tá aqui ameaçando um cavalo G5, forçando aqui a captura. Vai ficar com o par de bispos o Ding Liren. Vamos ver que ideia bacana é essa. H6, o Nakamura não permite não. Coloca um H6 aí para evitar esse lance do cavalo. Torre de D em C1 foi jogado, agora muda de estratégia. O Ding Liren não quer trocar as torres, ele quer ganhar essa partida para ficar em segundo colocado. Bispo D6 jogado agora aqui pelo Nakamura. Torre C2 preparando para dobrar as torres, cavalo manobra aqui para a casa de E7 e o cavalo então pula para a casa de D4 com forte pressão aqui no peão de E6. Bispo D5 protegendo, bispo por D5 e aqui cavalo por D5, né? Capturar de peão também seria possível, mas ficar com os peões aí ficaria com um peão isolado aqui na coluna D, né? Um peão bem enfraquecido. Então aqui preferiu tomar de cavalo, Nakamura segue o jogo, torre de A em C1. A posição é bem equilibrada, mas se o Ding Liren tem alguma coisa a mais aqui nessa posição, é esse domínio da coluna C. Torre D7 foi jogado pelo Naka, cavalo B3 manobrando o cavalo para outros lares, bispo E7 e aqui atacando então o peão e aqui H5, impossibilitando inclusive a entrada aqui do rei, né, que tá agora com esse peãozinho aqui em H5. Bispo F6 foi jogado, lutando aí pela diagonal de casas escuras. Bispo D4, se você trocar, pelo menos melhora a posição do meu cavalo. O Nakamura não aceita esse negócio, joga com E5 atacando o bispo e aqui bispo C5, olha só. O que o Ding Liren vai fazendo aqui, hein? E o cavalo ainda tem uma boa casa aqui em A5 se precisar.
Bispo D8 foi jogado, controlando o salto do cavalo aqui para casa de A5. E agora a torre D2, pressão na coluna D. Deu para sentir que tá tendo luta, né? Deu para sentir que tá diferente de uma partida daquelas empatadas, onde eles vão guardando peça na caixa e tudo mais. Eles trocaram bastante peça, é verdade, mas a gente sente que tem todo um tema aqui de luta, né? O Ding Liren sempre tentando manter a iniciativa, o Nakamura tentando equilibrar aqui a posição. Cavalo em F6 foi jogado propondo trocas, torre por D7, cavalo por D7 e torre D1, é aquela história. Se trocar aqui em C5 agora, cavalo toma, pelo menos o Ding Liren tem um cavalo bem colocado e uma coluna aqui dominando com a torre. São pequenas vantagens, mas nessa hora é o que temos, né? Então o Ding Liren vai buscando essas pequenas vantagens para quem sabe conseguir aí a sua vitória. Cavalo F6 foi jogado pelo Naka, pressionando o enfraquecido peão aqui de H5. E aqui bispo D6 então pelo Ding, também buscando o seu alvo. Aqui cavalo G4 foi jogado protegendo o peão central e bispo C5, o bispo volta aqui para casa de C5, impossibilitando inclusive bispo B6, né? Tentando restringir e também liberando aqui a coluna para a torre. Bispo H4, Nakamura pressiona agora o peão aqui de F2, torre D7, tem luta agora, hein galera? Agora tem luta. Rei G8 e aqui G3 atacando o bispo vai para G5 e rei F1, o Ding Liren na impossibilidade de melhorar a posição das suas peças, traz agora o rei. Aqui bispo D8 foi jogado e agora a torre aqui em B7, impedindo o avanço com A5, a torre fica pressionando o peão de B5, que luta! F4 agora pelo Nakamura, será que esse lance foi bom? É um lance interessante aqui que visa detonar aqui os peões e pressionar lá em F2, né? Foi um excelente lance aqui do Nakamura F4, na verdade foi o melhor lance da posição, G por F4, E por F4 e aqui E4, né? Então vai avançando aqui o Ding Liren. O Rafa, por que ele não tomou aqui em E por F4, né? Bom, aqui os peões ficam separados, né? Aqui, por exemplo, o cavalo F6 já tem pressão em H5 e possivelmente no futuro pressão em F4. E tudo bem que é possível agora tentar levar o rei para F3, mas aqui o Ding Liren toma uma outra decisão. Ele avança o peão aqui para E4. E aqui tem um lance muito bom que o Nakamura acaba não jogando aqui nessa posição, que seria o lance F3, aqui restringindo bastante o rei agora do Ding Liren, apesar de que esse peão fica bem enfraquecido aqui, né? Mas dá para segurar ele, por exemplo, depois de cavalo D4, cavalo E5 protegeria aqui o peão, né? E a gente teria uma partida bem interessante, com o bispo chegando aqui em F6, e é bem arriscado jogar com esse peão aqui em F3, mas ao mesmo tempo tem as suas compensações, né? Por exemplo, bispo E7, cavalo G4 seria uma possibilidade, cavalo por F3, torre E8, e as pretas estão soltando o jogo aqui, estão com uma posição bem interessante, pressão para cima do peão central, a pressão sempre muito firme aqui, poderia seguir dessa maneira a partida, com certeza com chances aí para os dois lados, né? Aqui por aí vai embora e tudo vai acontecer. Os dois têm fraquezas, né? E por aí poderia seguir a luta dessa maneira. Mas aqui não. Aqui o Nakamura prefere jogar com bispo F6, então, e não o avanço do peão. E agora o Ding Liren segue com o cavalo D4. Torre em E8 foi jogado pressionando o peão. Rei G2. Olha que espetáculo de posição. Ding Liren vai fazendo o cubo mágico aqui. Não dá para jogar a torre por peão porque aqui leva um garfo de rei, pessoal. Vocês já tinham visto um garfo de rei antes? Legal, né? A gente chama de duplo em geral, quando o garfo a gente deixa o termo para peão, né? Mas nesse caso aqui eu acho que cabe chamar de garfo, não cabe? Cabe sim, olha aí, um garfo de rei, galera, show de bola, né? Então muito legal aqui essa continuação aqui do Ding Liren permitindo aí a captura do peão. É claro que aqui o Nakamura não cai nisso, segue com cavalo em E5 e agora cavalo em F5. F3 cheque, o rei vem para G3, cavalo C4 atacando o peão de A3. Que luta, galera, que luta, eles estão lutando para valer mesmo. Aqui a luta pela segunda colocação. Bispo em E7 foi jogado agora pelo Ding Liren. Nós temos aqui bispo B2 evitando as trocas e reforçando o ataque aqui para cima do peão de A3. E agora caiu o peão de F3 e agora caiu o peão de A3. Segue a luta, 4 peões para cada um. Rei G3 foi jogado e agora a gente tem alguns desequilíbrios na posição, né? Por exemplo, as pretas têm aqui uma maioria de 2 peões contra 1 na ala da dama, que por enquanto, inclusive, está bem controlada, né? Com a torre aqui em B7. E o Ding Liren tem uma maioria de 3
de 3 aqui contra 2 na ala do rei, sendo que já tem um peão passado, né? Então, desequilíbrios fortes na posição, tudo leva a crer que brancas melhores aí por conta desse peão passado, né? Vamos ver. Cavalo em E5 foi jogado, bispo C5, aqui dando a casa de E7 para outras peças. Cavalo em F7 foi jogado atacando o peão central F3 e segue a luta, galera. Bispo aqui em C1, remanobrando o bispo. Torre em A7, pressionando agora o peão de A6, bispo D2, pressionando aí o peão de B4. Torre por A6, bispo em E1, cheque. O rei vem para G2 e bispo C3. Ding Liren tem um peão a mais aqui. Bom, aqui, boa a posição aqui pro Ding. Torre A7 foi jogado, mais uma vez pressão agora aqui em G7. Ding Liren vai conseguindo impor o seu estilo de cubo mágico, de restrição, né, de sutilezas. Cavalo G5 foi jogado aqui agora pelo Naka, lembrando que o bispo está protegendo aqui em G7. Cavalo em E7, cheque, rei H8. Cavalo G6, cheque, rei G8. Cavalo E7, rei H8. E aqui vai empatar Ding Liren, peão a mais, valendo a disputa aqui pelo segundo lugar, né? O Nakamura vai ficar feliz, ele vai ficar em segundo. Ding Liren segue a luta com o cavalo D5, evitando as trocas, atacando o bispo. O bispo recua para a casa de B2, torre A2 segue perseguindo o bispo, que escapa para C1, mas a torre vem atrás na casa de C2. O bispo escorrega para a casa de A3, mas depois de bispo E3 aqui simplesmente pelo Ding Liren, meus amigos. Hikaru Nakamura abandona aqui a partida, abandonou porque não dá mais. Ding Liren é vice-campeão do torneio de candidatos, o dragão chinês, olha só, que bela partida, hein? Jogou demais o Nakamura, fez um belíssimo de um torneio, muito aquém do esperado aí por muita gente, né? Agora o Ding Liren conseguiu aí a sua segunda colocação, né? E o canal Xadrez Brasil tá feliz, porque tá gravado. Antes do torneio de candidatos, o palpite é que o campeão seria o Nepo e o vice-campeão seria o Ding Liren. Tudo bem que falamos que terceiro lugar seria o Caruana e não vai ser, né? Mas canal Xadrez Brasil acertou o primeiro e segundo aí, estamos felizes, né? Agora, galera, por que ele abandonou aqui? Ele abandonou porque não dá mais, pessoal. Essa é a única certeza que nós temos, né? Aqui o cavalo, enfim, você pode seguir com qualquer lance aqui. Tá vindo torre A2, né? E como é que salva agora esse bispo aqui? Não salva mais, perdeu o bispo. Então o Ding Liren conseguiu fazer um cubo mágico aqui, prendeu o bispo do Nakamura. Rafa, não tem mesmo como salvar? Joga um torre A8 aqui, ó. Salvou, pronto. Não tem como, né? Bispo C1 aqui pesa pra cima do bispo, o bispo tá cravado. Não tem jeito, realmente não tem jeito. Não tem uma maneira aqui de salvar, né? Rafa, tem sim. Cavalo por F3, rei por F3, torre saindo da cravada, olha só. Mas aqui o bispo cobra, nem isso dá certo, né? Porque aí se o rei mexesse, bispo por C1, legal, boa tentativa, mas também não funciona, né? Não tem truques salvadores aqui não. Vamos dar uma olhada aqui então no relatório dessa partida e na classificação, galera. 90,9% de precisão pro Ding Liren, 87,9% aqui pro Naka. Os dois jogaram um absurdo aí de bom, né? Mas a gente vê que o Ding Liren foi mais preciso, principalmente nesse pontinho vermelho aqui, foi o blunder aqui do Naka, ó. O blunder dele foi jogar bispo D8, né? Como é difícil. Vamos voltar ali no tabuleiro, ó, lance 35, ó. Aqui, pessoal, lance 35 vai falar que aquele lance perdeu. É porque xadrez é difícil mesmo, né? Aqui bispo D8 acabou perdendo a partida e nunca mais, né? Mas aqui você põe na engine e tá dando 1.3, 1.4 aqui para as brancas. É uma vantagem significativa, mas falar que esse lance perde a partida é coisa de computador, né, galera? Entre seres humanos, a coisa foi que o Ding Liren foi mais preciso mesmo que o Nakamura, foi acertando ali lances melhores, né, toda hora e acabou ficando com uma vantagem. Computadores apontam o lance torre D8 aqui como lance de equilíbrio aqui da posição, né? Depois de um torre D6 ou torre por D8, enfim, bispo por D8, a partida segue com chances para os dois lados, né? Então, mas realmente é curioso que é um lance bem natural você jogar torre D8, né? O Nakamura foi para um lance mais sofisticado aqui com o bispo e aí ficou numa posição um pouco mais passiva, né? Ficou um pouco mais passivo, levou esse torre B7 e realmente foi ficando difícil aqui a longo prazo, né? Mas é isso, galera. Vamos ver como é que tá aqui a classificação, então, final. E também os ratings da turma. Vamos lá, vamos dar uma olhada aqui, olha só, né? A gente tá aqui no 2700chess.com. A gente tem aqui o rating da rapaziada. Magnus Carlsen não jogou, continua com o mesmo rating astronômico. Ding Liren conseguiu ganhar rating no torneio de candidatos. Olha aí, pessoal. Tá ganhando o rating, tá chegando em 2.810, o dragão chinês aqui, o segundo, então, número 2 aí do mundo.
Nepomniachtchi simplesmente arrebentou, né? Ganhou 26,4 pontos de rating no torneio de candidatos. Negócio assim surreal para qualquer nível de rating, ainda mais para quem tem mais de 2,750, né? Uma coisa fantástica, realmente fantástica. Não à toa venceu o torneio de candidatos e vai disputar contra Magnus Carlsen o Mundial, né? Incrível, realmente. A Alireza Firouzja perdeu um pouco de rating, mas ainda assim se consolida aí na 4ª posição do ranking mundial. Fez um belíssimo, né, de um torneio, ainda à frente aqui de Caruana no rating, né? Um pouquinho à frente aqui do Caruana. E é isso, Nakamura ganhou um pouco de rating também, né? O Ian Duda acabou perdendo um pouco, o Richard Laporte acabou perdendo um pouco de rating. E vamos ver a classificação aqui final. A gente tem aqui então Nepo, campeão do torneio de candidatos. Jing Liren, o dragão chinês, conseguiu o seu lugar ao sol, aí a 2ª colocação. Agora é o seguinte, na 3ª colocação, Radjabov e Nakamura vão jogar o desempate então amanhã, né? Vão jogar lá as partidas de 15+10, 3+2, quantas partidas forem necessárias, não tem Armagedon, quantas partidas forem necessárias até sair o 3º colocado aí, então o Nakamura e o Temur Radjabov. Quem ficou fora dessa foi o Caruana. O Caruana não vai participar desse desempate, né? Tá com 6,5 pontos, Firouzja 6 pontos. Fez um ótimo torneio a Alireza Firouzja. Ian Duda com 5,5 pontos, o Richard Laporte aqui com 5,5 pontos. Beleza, galera? A gente segue trazendo mais partidas aí da 14ª rodada do torneio de candidatos. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Muito obrigado pela sua audiência, um grande abraço para todos vocês e até a próxima. Valeu!